Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Instruções para os Pastores. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O exercício do ministério pastoral é para pessoas chamadas e vocacionadas pelo Senhor que possuam na sua alma a natureza do mesmo amor de Cristo para com a Igreja. Nesta lição, identificaremos no ponto número 1 a essência do ministério pastoral, serviço espiritual e serviço administrativo. E finalizando o nosso estudo, conheceremos o verdadeiro e bom pastor, com relação a conceito, função, objetivos, virtudes e qualificações. Isto para a dinâmica laboral do ministério pastoral. A essência do ministério pastoral. O ofício de pastor eclesiástico é árduo e de imensa complexidade, considerando que o serviço ministerial perpassa pelas vertentes espiritual e administrativa para o pleno desenvolvimento da Igreja em sua missão de anunciar a salvação da humanidade em Cristo Jesus. O serviço ministerial espiritual do pastor. O serviço ministerial espiritual do pastor é o resultado de um chamado especial, de ordem individual a uma pessoa, realizada pelo Senhor para o trabalho na obra de Deus. A vocação do pastor para a obra de Deus é o atendimento deste chamado, feito de forma voluntária a partir de seu desenvolvimento pessoal, moral e espiritual, com o interesse exclusivo de servir em primeiro lugar ao Senhor e, consequentemente, servir ao próximo. O serviço ministerial espiritual do pastor alcança objetivamente a saúde espiritual das pessoas, numa amplitude não só coletiva, mas também individual. No aspecto coletivo, o pastor promove o serviço da promoção ao culto divino, isto é, ao culto racional. E neste sentido, este culto racional, ele é alcançado através da adoração a Deus, da pregação e ensino da palavra de Deus e também da consecução das ordenanças cerimoniais instituídas pelo Senhor Jesus, onde nós podemos então destacar, por exemplo, o batismo nas águas, tipificando a declaração pública de fé de uma pessoa em Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas também podemos mencionar como outra ordenança a ceia do Senhor, na qual memoramos a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, em favor da salvação da humanidade. No aspecto individual, o pastor, de forma mais restrita e pontual, deve cuidar das pessoas, isto é, dos membros da igreja e da comunidade em geral, sendo então a sua missão revestida de autoridade espiritual com a capacidade plena, em primeiro lugar, de exortar, advertir, consolar e orientar com respeito, ordem e disciplina às pessoas, segundo o referencial da palavra de Deus. Isto para o desenvolvimento de uma vida plena e abundante, sob todos os aspectos, tanto nesta vida terrenal, bem como na direção da vida eterna, sendo então o pastor
um exemplo moral e espiritual irrepreensível para os seus liderados. No Evangelho de Jesus, descrito por João, no capítulo de número 10, versículos 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. João 10, 14 ao 16. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Portanto, aí estão a essência do ministério pastoral com relação ao serviço ministerial espiritual e também ao serviço ministerial administrativo, a qual nós vamos discutir agora. O serviço ministerial administrativo do pastor ocorre no âmbito da igreja institucional, concernente à sua infraestrutura física e da gestão de pessoas, que realizam, então, estas pessoas, as atividades em geral da igreja. No aspecto da infraestrutura, faz-se necessário a providência do local predial específico para a realização de cultos de adoração a Deus, que demanda, então, uma mínima organização para o acolhimento das pessoas que afluem ao local sagrado para adorar o Senhor, tais como o fornecimento e manutenção de utilidades, água, gás e energia, o mobiliário, a limpeza e conservação da edificação, pagamento de aluguéis, compras de materiais de expediente e tantas outras demandas de cunho organizacional. Isto concernente à infraestrutura. No aspecto da gestão de pessoas, o pastor administrador ele deve formatar uma estrutura mínima administrativa de pessoal para a consecução das atividades burocráticas da igreja. E no plano eclesiástico, esta estrutura ela perpassa, então, pela escolha, consolidação, treinamento, envio e o acompanhamento de seus auxiliares, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, etc. Isto para a ministração no campo congregacional, não restando então dúvidas quanto a ser uma tarefa árdua e de alta complexidade, que sempre demandará difíceis decisões do pastor administrador. Portanto, aí está o serviço ministerial administrativo do pastor. Vamos então para o nosso ponto número 2 da lição. O verdadeiro e bom pastor. O verdadeiro e bom pastor garante e preserva a saúde espiritual da igreja do Senhor Jesus, tanto no tempo presente como na direção da eternidade, através da autoridade divina que lhe foi conferida pelo nome de Jesus, a partir do seu serviço espiritual e administrativo, realizados então de forma dedicada e com excelência. Então, nesse sentido, vamos aqui realizar o conceito do bom pastor. A palavra grega poimen significa pastor. E sob o ponto de vista de dom ministerial eclesiástico, denota as pessoas dotadas de conhecimento e de poder, doados pelo Espírito Santo para governar e cuidar da igreja institucional e de seus
membros. No sentido de ofício, podemos conceituar o termo pastor como servo chamado e vocacionado especialmente pelo Senhor Jesus para cuidar dos discípulos e seguidores de Cristo, lapidando-os para a formação de um caráter irrepreensível diante da sociedade, diante de Deus, segundo os valores absolutos do cristianismo, para culminar então com a consolidação da salvação de todos em Cristo Jesus. No livro de Isaías, no capítulo de número 40, versículos 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor, com relação ao conceito do bom pastor. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Qual é então a função bíblica do bom pastor? Sendo o pastor um líder e protetor das ovelhas, isto é, protetor e líder da membresia da igreja, este dom ministerial, o de pastor, está analogicamente ligado à profissão de pastor de ovelhas no campo e tem por finalidade de ofício. E aí, fazendo esta analogia, em primeiro lugar, alimentar, primeiro, função bíblica do bom pastor, alimentar e proteger o rebanho pela anunciação da poderosa palavra de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo de número 31, versículo 10, Jeremias 31, 10, diz assim a palavra do Senhor: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciais nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Portanto, primeira função, alimentar e proteger o rebanho pela anunciação da palavra de Deus. Segundo, procurar as ovelhas perdidas no campo que se desviaram do caminho do Senhor. Ou seja, não permitir que nenhuma ovelha se perca ou viva desgarrada do rebanho. No livro de Ezequiel, no capítulo de número 34, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas nos dias de nuvens e de escuridão. Como terceira função bíblica do bom pastor, livrar as ovelhas dos animais ferozes e predadores que promovem a morte espiritual. E nós vamos então para o livro de Amós, no capítulo de número 3, versículo 12, que diz assim: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha,
Assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Portanto, aí estão pelo menos 3 funções bíblicas do bom pastor. Considere-se ainda que o Senhor Jesus, sim, o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. Ou melhor dizendo, é o sumo bom pastor da igreja, a qual deu a sua vida por ela. O Senhor Jesus deu a vida pela igreja. Vamos agora identificar quais são os objetivos e metas bíblicas do bom pastor. E para isso nós vamos ler de forma linear na carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele diz o seguinte no versículo de número 11 ao 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, nós temos aí pelo menos 6 objetivos do pastor com relação à direção, administração espiritual e eclesiástica da igreja, segundo Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13. Primeiro, preparar o povo de Deus para o serviço na obra do Senhor, com vistas a realizar a grande comissão de anunciação do Evangelho de Cristo para toda a humanidade. Edificar o corpo de Cristo pela anunciação da palavra de Deus. Ensinar a palavra. Realizar o desenvolvimento desta palavra no seio da igreja, de forma coletiva e individual. Promover a unidade de fé dos cristãos. Isto é, um mesmo entendimento das doutrinas cristãs e a unidade da igreja como um todo, nesse sentido do conhecimento dessas doutrinas e dos preceitos da fé cristã. Ensinar o conhecimento do Filho de Deus pela palavra e pelo seu exemplo. Isto quer dizer que o bom pastor, ele deve ensinar a palavra para que nós venhamos a conhecer Jesus Cristo e, além disso, ele dá exemplo na sua própria vida. Considerando, então, que não é apenas conhecer a palavra, mas praticar esta palavra e ter experiências muito especiais e muito pessoais com Cristo Jesus. Quinto, levar os cristãos a um alto nível de maturidade espiritual e trazer a plenitude de Cristo, o conhecimento máximo e pleno de Cristo, até ao ponto mais alto da limitação humana. Então nós temos aí, por exemplo, nesta seta, que ela é progressiva, porque Deus se revela à humanidade de forma progressiva. Então nós temos o ser humano, nós temos a palavra do Senhor, que é o nosso objeto de trato, de conhecimento, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento. E com isso, à medida em que nós vamos realizando isso de forma cíclica e contínua, de forma também progressiva, nós vamos tendo conhecimento de Deus, não só no sentido doutrinário, como também no sentido pragmático, no sentido de experiência com o Senhor.
Vamos então agora identificar quais são as virtudes e qualificações bíblicas requeridas para um bom pastor. E a Bíblia estabelece isso em 2 textos. Eu vou fazer uma leitura de forma linear e depois eu vou só mencionar cada qualificação com cada virtude. O verdadeiro e bom pastor, ele deve desenvolver por toda a sua vida ministerial virtudes e qualificações para o exercício de seu chamado, ou seja, de sua missão ministerial. E para facilitar, então, o conhecimento destas qualificações, nós vamos dividi-la didaticamente em qualificações morais, qualificações comportamentais, qualificações familiares e também qualificações ministeriais. Então, vamos ler na primeira carta a Timóteo, e esse aqui é o texto base da lição. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 2, diz assim, até o 7. Versículo 2 ao 7. Vamos ler de forma linear. Diz assim a palavra: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Na carta de Tito, aliás, na epístola de Paulo a Tito, isso no capítulo 1, versículos 5 ao 9, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme se te prescrevi. Alguém, então agora ele vai dar as qualificações. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Portanto, aí, feita a leitura destes 2 textos, nós temos aí pelo menos 15 virtudes e qualificações requeridas para que uma pessoa seja um bom pastor. Então, como falei, vamos dividir em qualificações morais, comportamentais, bem como familiares e ministeriais, para um melhor entendimento destas virtudes. Vou apenas agora mencionar, já que nós fizemos uma leitura do texto que se reporta a estas 15 virtudes. Primeiro, as qualificações morais do bom pastor. Ele deve ser irrepreensível, inculpável. Segundo, deve ter boa reputação, isto é, bom testemunho e ser justo. Ou seja, faz o que é certo na sociedade. Deve ser modesto, ou seja, sem vaidades. Não deve ser avarento, isto é,
amante de riquezas, e nem cobiçoso de sórdida ganância, e nem procurar ganhos desonestos. Isto, então, são as qualificações morais em número de 4. Qualificações comportamentais. E aí você pode acompanhar por este gráfico aí na parte direita do slide. Então diz que, como qualificações comportamentais, deve ser temperante, ou seja, tem autocontrole com domínio de si próprio. Deve ser sóbrio, isto é, brando. Deve ser hospitaleiro, ou seja, aquele que acolhe com satisfação as pessoas. Deve rejeitar qualquer vício. E a palavra diz não dada ao vinho. Não deve ser violento, ou seja, briguento, alvoroçado, inclinado à agressão ou a discussões. Deve ser cordato e amigo do bem, ou seja, moderado na análise das situações. Não deve ser contencioso e nem irascível, isto é, incerto, cético, fonte de ira e de raiva e intolerância contra o próximo. Não deve ser provocador de dúvidas e infidáveis discussões. E como última virtude comportamental, não deve ser arrogante, ou seja, ser uma pessoa orgulhosa, altiva, insolente e presunçosa que pensa ser superior aos outros. Para as qualificações da família, ou seja, qualificações com relação à família do bom pastor, em primeiro lugar, ele deve ser marido de uma só mulher. Em segundo lugar, administrar bem a sua própria família, tendo os seus filhos em disciplina e respeito com amor. E quanto às qualificações ministeriais, ele deve ser apto para o ensino com excelência na compreensão da palavra de Deus e habilitado a transmiti-la, refutando quando necessário os contradizentes. E, por último, ele não deve ser neófito, ou seja, despreparado para o exercício de seu ministério. Isto não só do ponto de vista educacional secular, mas também teológico e, sobretudo, espiritual. Experiências com o Senhor. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Estudamos nesta lição que o ministério pastoral, em sua consecução, se divide no serviço espiritual e no serviço administrativo. Identificamos a essência do verdadeiro e bom pastor, através do conceito de bom pastor, a sua função bíblica, os objetivos e metas bíblicas do bom pastor e, por fim, conhecemos as virtudes e qualificações morais, comportamentais, familiares e ministeriais do bom pastor para o exercício pleno de seu ministério. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 6, que tem como título Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.